Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2021 chegou ao seu final. E o canal Resenha com Magalhães está fazendo aqui uma série de vídeos para falar sobre este campeonato brasileiro. Tivemos um resumo geral da 38ª rodada, fiz vídeo falando sobre os classificados para a Libertadores, fiz um vídeo falando sobre os classificados para a Sul-Americana, um vídeo falando sobre os rebaixados, um vídeo falando sobre o Nordeste, o que aconteceu com o Nordeste neste Brasileirão 2021, e agora a gente vai falar sobre o Sul. O que aconteceu com o futebol do Sul do Brasil neste Brasileirão 2021. Eu já vou dizer de cara, o Campeonato Brasileiro de 2021 para os times do sul do país, e eram 5, cara, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Foi decepcionante. Decepcionante. Pelo Campeonato Brasileiro, mas a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, o vídeo não vai ficar longo, beleza? Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Sul, torcedor do Inter, do Atlético Paranaense, do Juventude, do Grêmio, da Chapecoense, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães. Beleza? Então vamos para a vinheta do canal e após a vinheta vamos falar do sul do país no Brasileirão 2021. Roda a vinheta. A moleque! Voltando. Bom, decepcionante. Decepcionante. Pelo Campeonato Brasileiro, não teve ninguém classificado para a Libertadores. Eu sei que a torcida do Atlético Paranaense vai entrar aqui e vai falar, pô, mas o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana e estamos na Libertadores. Eu não estou falando de Sul-Americana. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro foi decepcionante. Decepcionante. O Nordeste não foi muito bem. O Nordeste tinham 4, caíram 2. Porém, no Campeonato Brasileiro, os 2 que ficaram, um ficou na 4ª colocação e está na fase de grupos da Libertadores. E o outro, que foi o Ceará, que ficou, está na Sul-Americana. Mas pelo menos, dos que ficaram, um foi para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E do Sul, ninguém foi para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E mais, dos 5, 2 caíram. 2 caíram, foram rebaixados. Chapecoense e Grêmio. E o Juventude ficou ali no limite. Contou com o tropeço do Bahia. O Bahia perdeu o seu jogo e o Juventude ganhou dele e acabou não caindo. Porque se o Bahia ganha, tinham caído 3 do Sul. Então, irmão, a campanha do Sul deprimente. Então vamos aqui individualizar.
a coisa. Vamos de baixo para cima. Chapecoense. Chapecoense foi a campeã da Série B em 2020. Em segundo lugar ficou o América, em terceiro ficou o Juventude e em quarto ficou o Cuiabá. Olha a situação. Chapecoense, o primeiro colocado da Série B de 2020, foi o pior time da história dos pontos corridos. Uma vitória. Uma vitória. Não tem muito o que falar da Chapecoense. Não tem muito o que falar. É decepcionante. Decepcionante. Chapecoense, a gente sabe de todas as dificuldades que tem. Um time que sobe ou que volta para a Série A, a gente sabe de todas as dificuldades, mas decepcionante é a Chapecoense. Decepcionante. E não tem muito, como eu disse, muito o que falar. Voltou para a Série B por justiça. Se você olhar os times que subiram, o América Mineiro foi para pré-Libertadores. O Cuiabá está na Sul-Americana. Os dois times do Sul que subiram ano passado, um cai, é a Chapecoense. E o outro é o Juventude, que ficou na Bacia das Almas ali. Então, mas, indo nessa sequência, Chapecoense não tem muito o que falar, é se reestruturar, né? Começar quase que do zero, para tentar, ano que vem, fazer uma boa Série B e voltar em 2023. Depois vem o Grêmio. Amigo, campanha do Grêmio é para ter sido rebaixado mesmo. A campanha do Grêmio é para ter sido rebaixado. Mas o time do Grêmio era para ser rebaixado? Não. Não. Tinha dívida? A princípio parece que não. Pelo menos aqui no Sudeste, ninguém falava que o Grêmio tinha dívida. O Grêmio tinha uma folha salarial muito mais alta do que a maioria que estava acima dele. Não, os que estão lá na ponta. Mas eu acho que a folha salarial do Grêmio era mais alta do que a do Fortaleza, que ficou na quarta colocação. O que aconteceu? Houve algum erro grave na elaboração do planejamento para 2021. O elenco não é tão ruim assim. Óbvio. O Grêmio já veio caindo um pouco, mesmo com o Renato Gaúcho, quando o Renato Gaúcho estava lá, quando saiu já estava caindo. E não conseguiu. Acho que faltou, talvez, o Grêmio uma reformulação. De repente o Grêmio perdeu o time da reformulação e tentou contratar um ou outro aqui, um jogador aqui, outro ali, mas o time do Grêmio não é ruim. O time do Grêmio é daqueles times que caem que você não consegue entender o porquê. Mas a campanha era para cair. A campanha era para cair. Não tem o que falar. Então o Grêmio cai por justiça. A campanha de rebaixado. Campanha de rebaixado. Agora por quê? Tem que se averiguar. Tem que se averiguar porque é bem complicado. O Grêmio ficou ali com 43 pontos na 17ª colocação. Chegou um determinado momento que o Grêmio não tinha vitória nenhuma. A primeira vitória saiu, sei lá, com quantas rodadas teve, estava com 10, 12, sei lá, quantas rodadas, para sair a primeira vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Conseguiu fazer 12 vitórias ali. Empatou 7, perdeu 19 vezes. Se tivesse perdido 2 a menos não tinha caído. Perdeu para times muito mais fracos. Uma das piores defesas do campeonato, tendo Jeromel e Kahneman, mas a gente entende que o Kahneman estava com problema. Erros de avaliação aí de treinadores. Na minha opinião, até o Thiago Nunes não foi um erro de avaliação, mas infelizmente não deu liga. Não deu liga o Thiago Nunes com o Grêmio, não deu liga. O tanto que ele está no Ceará e deu liga. O Ceará quase que chega a Libertadores. Então,
que não deu liga, mas são coisas que acontecem no futebol que a gente não consegue, sinceramente, explicar. Pelo menos aqui, a gente do Sudeste. Tá? Então o Grêmio cai, mais uma vez. Mas a situação do Grêmio é uma situação diferente da dos outros que caíram. O Grêmio vai para a Série B com uma estrutura. Lógico, tem que fazer uma faxina. Porque a renda vai diminuir muito, né? Da Série B. Tem que fazer uma faxina. Mas dá para manter uma base forte para a Série B. O Vasco não cai igual o Botafogo caiu, igual o Grêmio, igual o Vasco caiu, igual o Cruzeiro caiu, não. O Grêmio cai numa outra situação. Que dependendo ali do papo, dá para montar um time muito forte, até acima da média para a Série B. Mas tem que verificar onde foi o erro. Mas foi decepcionante o Grêmio. O Juventude veio para a Série A, teve altos e baixos durante o campeonato, dando abaixamento, depois foi meio da tabela, caiu, voltou, ficou ali. Mas era esse o campeonato do Juventude mesmo, para tentar permanecer na Série A. Quicou muito de um lado para o outro, até que meio vamos fazer o quê? Optou pelo Jair Ventura, que tinha livrado o Sport ano passado do rebaixamento, e foi uma tacada certeira. O Jair Ventura não é um treinador ruim. Ele é um cara início de carreira, fez um grande trabalho no Botafogo. Depois eu acho que deu um passo um pouco maior do que a perna, indo pro Corinthians ou pro Santos. Acho que ele tinha que maturar um pouquinho mais, mas acabou pegando experiência. Depois ficou quicando aí, foi pro Sport, salvou o Sport. Depois não conseguiu se manter muito no Sport, porque o time do Sport era muito fraco. Foi esculhambado pela torcida do Sport, por alguns canais que cobrem o Sport. Porra, mas o Sport é um time horroroso. Aí a culpa era do treinador, porra. Depois quicou em alguns times, também não conseguiu. Não deu liga. Mas o Juventude apostou na característica do Jair Ventura. E o Jair Ventura, em pouco tempo, conseguiu dar um padrão ao Juventude. E foi esse padrão que livrou o Juventude de não voltar para a Série B. Mas esse era o campeonato. O campeonato do Juventude era para permanecer na Série A, para se manter, ter a renda mais alta de Série A, e no próximo ano montar uma equipe mais forte e tentar passar não sufoco. Ih, rapaz, quase não sai. Para tentar no próximo ano, 2022, não passar o sufoco que passou em 2021. 2021 é aquele ano para ficar, para você permanecer na Série A. E o Juventude conseguiu. Meio que aos trancos e barrancos, mas era o que se esperava do Juventude. Aí a gente vai subindo, não muito, para a 14ª colocação. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez um campeonato brasileiro decepcionante. Decepcionante. Começou bem, mas depois foi caindo. E quando chegou nos jogos de Copa do Brasil, Sul-Americana, o Atlético Paranaense fez o que ele faz no campeonato regional. O que o Atlético Paranaense faz no Campeonato Paranaense? Ele bota o Sub-23. Só quando a coisa aperta muito, ele coloca os titulares. Mas nesse ano conturbado, nem isso funcionou, porque o Atlético Paranaense não foi campeão paranaense. Então esse ano, o Atlético Paranaense abandonou. Na verdade, quando o Atlético Paranaense começou a cair no Campeonato Brasileiro, ele não tinha abandonado o Campeonato Brasileiro. Tá? Ele começou a cair. Chegou um determinado momento que ele teve que optar. Copa do Brasil, Sul-Americana, vamos para os mata-mata. E abandonou o Campeonato Brasileiro. Tá? O Campeonato Brasileiro do Atlético Paranaense foi decepcionante. Nas últimas rodadas estava brigando para não cair. Se livrou na penúltima ou na antepenúltima rodada. Na antepenúltima rodada, porque
A última rodada foi contra o Sport, né, que empatou de 1-1. Acho que foi na antepenúltima rodada. Que conseguiu, acho que empatar, sei lá, acho que foi com o Palmeiras, com o Sub-23 do Palmeiras e se safou. Não tem muito o que falar do Atlético Paranaense. Decepcionante. Pô, Magalhães, mas fomos campeões da Sul-Americana, fomos campeões, estamos na final da Copa do Brasil, beleza. Parabéns ao Atlético Paranaense, mas a gente está falando de Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense poderia amargar um rebaixamento. Poderia amargar. A gente já viu isso com o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu no mesmo ano. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste e caiu. Bateu na trave essa do Atlético Paranaense. Bateu na trave. O Atlético Paranaense tem que rever isso para o ano que vem. Rever. O Atlético Paranaense pode amargar o rebaixamento se continuar com esse ponto de vista. Ano que vem tem Libertadores. Se não conseguir ir muito longe, apesar que a torcida do Atlético Paranaense está fazendo uma festa e quer a Libertadores, quer ser campeão da Libertadores. Tem todo motivo e razão para comemorar. Mas não pode abandonar e fazer uma estratégia, um planejamento de abandono do Campeonato Brasileiro igual fez esse. Então, irmão, não vou passar pano. Parabéns, Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro foi decepcionante. O esquema escolhido pelo Atlético Paranaense é para mata-mata, não é para 38 rodadas. Erro de planejamento. Com todos os acertos que o Atlético Paranaense tem, mas foi erro de planejamento com o Campeonato Brasileiro. Não precisava passar esse sufoco. Então, decepcionante o Atlético Paranaense. E o melhor colocado foi o Internacional, vice-campeão brasileiro do ano passado, na 12ª colocação. Com 48 pontos. O Grêmio caiu com 43. O Internacional terminou com 48 pontos. 5 pontos de diferença para o seu arquirrival que caiu. Bom, tu quer que eu fale o que do Inter? Decepcionante, irmão. Decepcionante. O treinador que estava fazendo até um trabalho legal, meteu o pé, né? Foi embora. Internacional ficou meia Deus dará. Vem o Aguirre. E, irmão, não conseguiu dar jeito. Internacional deu até um suspiro. Parecia que ia engrenar e depois começou a cair de novo. Internacional, em 38 jogos, teve 12 vitórias. O Campeonato Brasileiro, ao total, tem 38 rodadas, 3, 24, vai 2, 3 por 3, 9, 11. São 114 pontos disputados, 114. A metade é 57. Porra, nem a metade dos pontos do Campeonato Brasileiro Internacional fez. Para um time vice-campeão brasileiro. Não está na Libertadores. O sul do país só tem um time na Libertadores por causa do Atlético Paranaense e por causa da Sul-Americana, irmão. Senão o sul poderia não ter nenhum. Então, meus amigos torcedores do sul do país, nada além de decepcionante. Eu não vou falar vergonhoso. Muitos podem até falar vergonhoso. E eu vejo como decepcionante. O Grêmio, o Internacional, o Atlético Paranaense, a gente está falando de Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando de temporada. A temporada do Atlético Paranaense está sendo muito boa. 2 finais. Uma ele já ganhou. A outra vai disputar contra o Atlético Mineiro. Eu não estou falando de temporada. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro. Decepcionante. Chapecoense tem que fazer uma reformulação. O Juventude tem que se reforçar. O Grêmio também tem que fazer uma certa faxina, mas pode manter uma base. A base do Grêmio para a Série B vai subir com facilidade, na minha opinião. O Atlético Paranaense tem uma boa base. Só precisa dar atenção ao Campeonato Brasileiro. E mudar a estratégia de jogo para o Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo o Atlético Paranaense muito mais nessa posição
por realmente abandono do Campeonato Brasileiro. Tem que se reforçar mais um pouquinho, principalmente o elenco. Tem que botar um elenco um pouquinho mais coeso, o Atlético Paranaense, para poder se dividir em 2022 em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, o elenco tem que aumentar, não só em número e em qualidade. E o Internacional? O Internacional precisa de um giro. O Internacional caiu no mesmo espiral do Grêmio. Precisa dar uma revigorada. Um time completamente novo? Um time completamente novo não. Mas o Internacional precisa de uns 70% de um time novo. 70% de um time novo. Por causa da Série A. Não está na Libertadores. Sul-Americana não tem o nível da Libertadores, mas é um campeonato também. Tem as suas forças, até porque vem times da Libertadores para lá. E é a fase de grupos. Acho que tem alguns jogadores, até alguns jogadores de nome do elenco, que precisam girar, precisa sair. Teve o problema lá do Paulo Paixão, que o Paulo Paixão falou algumas coisas, e o Paulo Paixão não estava errado, era o pensamento de muitos. O problema é que vazou o áudio do Paulo Paixão. Mas o que o Paulo Paixão falou não era mentira, é o pensamento. Então, o elenco do Internacional precisa de uma faxina, precisa de uma revigorada. Para concluir o pensamento, nada além do que decepcionante o Brasileirão para os times do Sul. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!